Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 18 de março. Começa agora mais um boletim informativo da nossa transmissão experimental. E agora há pouco os deputados aprovaram em primeira votação o orçamento deste ano. O relator do orçamento, o deputado Ronaldo Medeiros, do PT, disse que a segunda votação deve ocorrer na sessão desta quinta-feira. E o valor aprovado é de 8 bilhões e 300 milhões de reais. E hoje, quarta-feira, é um dia muito especial para o esporte, para os times alagoanos de futebol. E quem tem todos os detalhes é a repórter Charlene Araújo. Diz aí, Charlene. A quarta-feira está recheada para quem gosta de futebol, a começar pelo Campeonato Alagoano, que hoje tem o início do seu segundo turno, com o Santa Rita recebendo o Ipanema às 20 horas no estádio Olival Elias, em Boca da Mata. Amanhã, complemento da rodada com Asa e CSA em Arapiraca. Pela Copa do Brasil, o Muricy entra em campo hoje representando Alagoas contra o Cuiabá às 21h30 na Arena Pantanal. O Muricy venceu o primeiro jogo por 3-2 e joga pelo empate. Caso ele perca por 1-0 ou por 2-1, vai ser eliminado da competição por conta do critério de gols marcados pelo adversário fora de casa. E se o Cuiabá vencer por 3-2, a decisão da vaga da Copa do Brasil vai para os pênaltis. Já pela Copa do Nordeste, teremos a super quarta desse campeonato regional. Todas as partidas começando às 22 horas, ou seja, 10 da noite. Temos dois representantes, o Coruripe, que joga contra o Socorrense e que na semana passada venceu o Sport por 1-0. Resultado importante que deixou a equipe ainda viva na competição. Coruripe precisa vencer e, dependendo dos outros resultados, ele se classifica como o segundo melhor colocado dessa fase. Já o CRB vai jogar aqui no estádio Rei Pelé e recebe a equipe do Globo. CRB tem uma missão um pouco mais complicada. Ele que teve uma fase um tanto irregular na Copa do Nordeste, precisa vencer o Globo e torcer por outros resultados para passar para a segunda fase, que já são as quartas de final. Lembrando que se classificam os primeiros colocados de cada grupo e, num critério de avaliação técnica, os 3 melhores segundos colocados para essas quartas de final da Copa do Nordeste. Amanhã eu volto trazendo todos esses resultados: Campeonato Alagoano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Muito obrigado, Charlene. Boa sorte para os times de Alagoas. E agora é hora de saber as informações do clima, do tempo, com a Milena de Andrade. Boa noite, Milena, que está aqui com a gente mais uma vez. Milena, como é que foi o dia hoje? Como é que está o clima agora? O tempo hoje foi agradável. Agora a temperatura na capital alagoana é de 28 graus. Super agradável, mas você não tem ideia do calor que fez hoje durante o dia no sertão alagoano. Em Santana do Ipanema, por exemplo, os termômetros marcaram 35 graus. Puxa vida, uma temperatura muito alta, 35 graus, hein? Altíssima. E para entender um pouco esses contrastes do clima em nosso país, vamos assistir a matéria do repórter Arnaldo Ferreira. Vamos lá. Este é o mapa do Brasil e neste momento a gente está vendo em tempo real a situação do clima. Nesses pontos vermelhos, aonde chove, a gente já percebe que ali na região do norte chove bastante. Agora, no sul e no sudeste, a gente vê, claro, clima seco. E no nordeste já nuvens anunciando chuva. Pelo mapa, a gente percebe que tem alguma coisa diferente acontecendo no clima do Brasil. No sul e sudeste, seca. No nordeste, chuva, temperatura agradável. Em alguns lugares, frio, muito frio. Mas o que será que está acontecendo com este clima? Quem vai nos explicar é um pesquisador do tempo em Alagoas, da Universidade Federal de Alagoas, o professor doutor Humberto Barbosa. O clima endoidou, professor? Não, o clima não endoidou. Ele tem mecanismos, os quais a algum momento esse clima ele tem essas variabilidades. São diferentes modos ou diferentes formas de variações. O que a gente não tinha visto e não tem sido recorrente são essas secas na região centro-sul, sobretudo na região sudeste, mas, de qualquer forma, isso está dentro de um modo de variabilidade natural climático,
O que acontece é que os oceanos, eles de certa forma contribuem para essa variação climática na região do território nacional do Brasil. Então, essas variações regionais também têm outros mecanismos que, em algum momento, essas variações, essas perturbações, determinam certas características que, às vezes, são opostas e não são esperadas para uma determinada região, a exemplo do que está acontecendo nessa seca na região Centro-Sul. O desmatamento no norte e nordeste, as queimadas, podem influenciar no clima? Essa é uma boa pergunta. A meteorologia hoje cada vez mais é forçada, quando eu digo a meteorologia, o meteorologista, a fazer uma integração de informações que na minha época, na minha formação de meteorologia, não se atentava tanto. Então hoje essa questão da integração do meio ambiente com a atmosfera é fundamental. Então, fatores como queimadas, fatores como, por exemplo, o desmatamento, existe sim um viés negativo que afeta, de um determinado momento, essas condições meteorológicas. Muito obrigado, então, ao professor Arnaldo Ferreira, que traz aí as informações muito importantes sobre o clima no mundo. A gente sabe que realmente o clima está louco, como a gente viu aí na reportagem. Lembrando que amanhã nós voltamos com mais um boletim informativo ao meio-dia e depois um novo boletim às 7 da noite. Continue acompanhando a nossa transmissão experimental e fique agora com a programação da TV Cultura. Boa noite para você e até amanhã.